Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente traz uma dica épica aqui pra vocês no canal. A gente tá falando do filme Um Príncipe em Nova York 2, que a Prime trouxe de volta. Sim, depois de 30 anos. Todo mundo sabe que eu sou louco por essas produções que voltam para uma continuação depois de 30 anos. E Ed Murphy volta com a mesma pegada para Um Príncipe em Nova York 2. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois da vinheta. Solta a vinheta aí, criança. Há uns dias atrás, quando eu recebi a chamada da Prime dizendo que teria o lançamento de Um Príncipe em Nova York 2, que seria uma continuação do mesmo filme de 30 anos atrás, eu fiquei muito empolgado para assistir esse filme. Tanto que fui assistir logo nos primeiros dias de lançamento. E sim, hoje eu trago um recado para dois públicos diferentes. O primeiro público, aquele público de mais de 30 anos, que é o meu caso. Galera, vocês vão assistir Um Príncipe em Nova York 2 e isso vai ser reviver aqueles filmes do passado de produções lá da década de 80. Sim, vai ser uma produção histórica, hilária e que vocês vão gostar muito de assistir. E o outro público para quem eu quero falar são para quem tem menos de 30 anos. E aí eu falo para vocês o seguinte: vai lá na própria Prime, que também tem o lançamento do Um Príncipe em Nova York, de 30 anos atrás, e assiste as duas produções, os dois filmes, em sequência. Porque vocês não vão se arrepender. Além disso, ainda vão poder chamar seus pais, que com certeza vão gostar de ver esse filme junto com vocês. Então vai lá, já assiste os dois filmes, e a Prime foi show em trazer logo Um Príncipe em Nova York junto com Um Príncipe em Nova York 2, para que a gente pudesse se divertir bastante assistindo os dois filmes em sequência. Mas agora vamos lá falar um pouquinho mais da sinopse de Um Príncipe em Nova York 2. Com a morte de seu pai, o rei de Zamunda, Akin se torna o rei do seu país. Só que o Akin, pai de 3 meninas hoje em dia, ele não tem um filho homem, que seria, pelas tradições de Zamunda, o próximo sucessor do trono depois que ele morrer. E aí é que começa toda a trama da história, porque um general muito ganancioso passa a querer ganhar esse trono ou a querer tomar esse trono do Akin. E é então que o Akin descobre que tem um filho bastardo que vive no Queens, desde aquela época em que ele viveu, em que ele buscou a sua noiva num Príncipe em Nova York 1 e que ele acabou tendo um caso de uma noite e teve um filho homem que está no Queen perdido. E aí, no afã de ir buscar esse filho perdido e trazer para Zamunda para que ele possa se tornar ou possa ser preparado para ser um príncipe, aí é que começam todas as trapalhadas em relação a esse príncipe novo e ao novo rei de Zamunda, o Akin. É muita história hilária e emocionante a partir desse momento, nessa junção desses dois, que se torna muito engraçado. Bom, de imediato, a gente já traz que para essa nova produção, todo o elenco que foi lá, ou quase todo o elenco que foi do primeiro filme, em 1988, está de volta para esse O Príncipe Nova York 2. A produção traz aqueles atores e também traz de volta as interpretações que Ed Murphy traz para vários personagens dentro desse filme. E também a gente vai ter em Um Príncipe em Nova York 2 com os mesmos personagens de 30 anos atrás. Além disso, o filme, esse novo filme, ainda traz alguns atores, um elenco de gabarito para completar todo esse elenco. E aí a gente fala de Morgan Freeman, além de Wesley Snipes sendo o grande antagonista dessa história, e também da impagável Leslie Jones, que interpreta a mãe de Lavelle Jones, que é nada mais, nada menos que o filho de Akin. Eu vou te falar, misturou uma galera, junto com a galera lá do passado,
que fez simplesmente uma bela de uma bagunça nesse filme. Quando eu falo de bagunça, eu falo de forma positiva. E, inclusive, Ed Murphy, dentro desse filme, consegue, mesmo depois de 30 anos com o mesmo personagem encarnando o Akin, ser aquele cara carismático e engraçado que volta depois de 30 anos. E Ed Murphy não perdeu em nada a sua essência em relação a Um Príncipe em Nova York. Principalmente porque ele ainda tem aquele humor sarcástico muito característico dele, em que em muitos momentos ele mesmo não consegue segurar as próprias piadas e acaba rindo dele mesmo. Aí você vê por aquelas caras típicas dele que ele está se segurando para não rir daquele texto que foi muito bem interpretado por ele. E aí quem sai ganhando somos nós, os espectadores, que acabam saindo com bastante gargalhada dessas tiradas top que Ed Murphy possui. E aí o outro ponto que eu falei um pouco atrás ali, em que ele interpreta vários personagens, isso é uma marca que o Ed Murphy traz para essa nova produção, que já fez muito sucesso no Príncipe em Nova York. E principalmente, ele interpreta vários personagens com uma maquiagem muito diferente. E o legal dessa história também, além de toda a trama que possui ali por trás, toda a história que tem por trás, você também pode tentar descobrir quem são esses personagens, que não só o Ed Murphy faz, mas o amigo dele também interpreta a todo momento mais de um personagem. Isso é muito top, a gente tentar adivinhar quem são esses personagens. Agora, falando um pouco em relação ao roteiro, a gente percebe que em alguns momentos essa história, por conta de ter muita referência ao passado, que é muito legal, porém acabou deixando essa história um pouco corrida em vários momentos. Principalmente a gente percebe isso no início do filme, quando o Akin precisa retornar a Nova York para buscar o filho bastardo dele, e aí sim a coisa acontece de uma forma muito rápida e que você percebe que a história está sendo corrida para chegar logo em Zamunda e aí sim ter toda a trama em relação ao o Lavelle Jones virando o príncipe de Zamunda. Mas que em determinado momento, muitas referências acabam fazendo com que a história fique um pouco corrida. Outro ponto também que ficou muito forte em relação a essa produção são as referências que possuem a cultura pop americana. Tem muita referência, com muita dança, muita música. Torna, sim, o filme um pouco dinâmico, bem bacana em relação a essas referências e, inclusive, algumas sátiras que são feitas a respeito da cultura pop americana, mas que também acabou enchendo em muito uma trama principal que foi mais simples por conta de todas essas referências. Só que, no todo, é uma história que se torna muito divertida e que nos traz uma certa nostalgia em relação a esse passado, em que de repente a história do filme precisa sim ser mais simples mesmo para trazer essas referências e para ganhar todo esse público. Então, não perde em nada ter todas essas referências e a história ficar um pouco corrida. Uma história que fica bem engraçada e é muito gostosa de você assistir e chegar até o final desse filme. E são por todas essas características que Um Príncipe em Nova York 2 merece a avaliação 4 estrelas. Sim, um filmaço com muita referência em relação ao passado, um filme que vem de uma continuação depois de 30 anos. Um filme como esse não pode ficar de fora da sua lista, e principalmente quando a gente fala de todas as referências que o grande espetáculo de Ed Murphy traz pra gente. Um filme muito top que você vai gostar com certeza. E aí agora eu quero ouvir você. Em qual público você se encaixa? Você, assim como eu, assistiu Um Príncipe em Nova York 1 e ficou bem empolgado para essa continuação? Ou não? Você é mais novo e está ali entendendo um pouquinho mais do que é o Ed Murphy dentro dessas produções e que você, de repente, se interessou em ver Um Príncipe em Nova York 1 e Um Príncipe em Nova York 2, tudo numa grande continuação que a Prime está trazendo pra gente. Se você também tá nesse público, vai lá, escreve aqui nos comentários pra gente o que você achou,
O que você sentiu em relação a qual é essa emoção? Escreve aqui pra gente trocar um pouquinho mais. Não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. É muita informação bacana, é muita empolgação que a gente traz aqui pra vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série. Estamos chegando a 1000, hein? Falta muito pouquinho, algumas inscrições pra gente bater 1000. Vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, pode ser um filme ou uma série top pra você botar na sua lista. A gente se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, fui!